Olá, estamos de volta para mais uma aula. Hoje, agora, nesse momento, a aula de número 6, que é a aula sobre volumes. Então, qual que é a importância da gente compreender o elemento visual volume dentro da nossa imagem, dentro da nossa obra, ou na apreciação de uma obra, ou ainda na criação dos nossos trabalhos artísticos. Como a aula passada, ela é mais enxuta em termos de conceito, porque é um conceito mais simples, mas ela é muito sofisticada na representação. Então, através das imagens, vai ficar muito mais claro para você o que é o volume e qual é a importância dele. Se eu tenho alguns elementos numa obra, como a gente estava falando da superfície na aula passada, a gente tem apenas duas dimensões. Então, que era a altura, A altura, então no plano a gente tem a altura e a gente tem a largura. Então são dois planos. Agora, quando entra um terceiro plano em qualquer corpo, quando eu falo corpo, estou falando de qualquer organismo visual, qualquer elemento criado, qualquer forma. Quando entra nesse contexto mais uma dimensão, então aí ficam três dimensões, quando entra a profundidade, eu crio uma sensação visual de volume. Então, o volume é isso, é a tridimensionalidade da forma. Ela serve para criar diversas ilusões, Mas ela é basicamente um espaço interno e um espaço externo também. Eu vou mostrar as imagens e isso vai ficar muito claro. A gente pode criar volumes orgânicos, volumes de todo tipo, volumes dentro de uma visão mais técnica, em todas as áreas, arquitetura, por exemplo, a ilusão de volume sempre foi criada a partir de cálculos matemáticos muito precisos. Então, existem muitas técnicas da perspectiva, por exemplo, para você criar uma ilusão realística dos volumes. Mas eu também não posso deixar de falar esses estudos, essas técnicas da perspectiva, onde eu tenho assuntos mais específicos sobre o plano, o ponto de fuga, as linhas que convergem, dando a ilusão da perspectiva da profundidade, é apenas uma característica desse ganho de volume na arte, seja nas artes plásticas, ou seja em outra linguagem artística. Porque o volume nas artes visuais, ele é aquela ilusão de volume, Não é o volume como, por exemplo, na escultura, que é o volume real. A gente tem que pensar sempre no o quanto a gente quer criar essa ilusão de volume e como. Muitos artistas criavam ilusão de volume sem se preocupar com medidas, com características técnicas, mas muito mais sensoriais. Então depende sempre do tema, da intenção, por detrás desse tema, da sensorialidade, mas depende também da expressão que você quer criar. Quando a gente fala expressão, a gente está falando dessa liberdade de dar alma, de dar um estado de alma para o seu trabalho, para a sua obra. A gente vai estudar na próxima aula sobre luz, mas a luz, a luz que um objeto recebe, ainda que seja de forma ilusória, tanto a luz que um objeto pode receber, um objeto tridimensional numa pintura, quanto mesmo a sombra que ele cria, que ele rebate, também enfatizam o volume desse corpo, desse objeto ou desse elemento, dessa forma, São muitas palavras para dizer esse espaço circunscrito, criado, com três dimensões: altura, largura e profundidade. Então, vamos ver nas obras e isso vai ficar muito claro para você como o elemento volume tem a ver com a tridimensionalidade dessas formas criadas, tá bom? Bom, e é isso, eu sempre coloco na descrição do curso, mas eu gosto de comentar aqui para vocês lembrarem, tá? Para fazer hoje, de preferência hoje, tá? Que tá tudo mais fresquinho aí, você perceba a questão do volume em cada uma delas,
tá bom? Eu vou colocar na descrição de cada imagem. E o exercício que a gente vai fazer, o primeiro exercício eu coloquei assim: desenhe 2 retângulos, um maior e um outro menor dentro do maior, tá? Então são 2 retângulos, um dentro do outro. Depois que você fez os 2 retângulos, você une a extremidade do menor até a extremidade do maior, nos cantos. Então você vai ter uma forma bem interessante para você, a partir dessa figura, criar, conforme a sua perspectiva, aquilo que você vê, criar a sua composição, tá bom? Perceba aí que você já tem volume. O exercício 2 é faça uma composição criando volumes orgânicos, tá? E o material é livre. Já a partir das próximas aulas eu vou direcionar um pouquinho mais o uso do material, principalmente quando a gente chegar em cores, tá legal? E é isso, eu espero mesmo que você aproveite os seus materiais nessas práticas de experimentação. Aproveite também as leituras das obras que a gente vai estar fazendo, tá bom? As leituras de imagens. É isso aí, até mais, até a próxima aula.